Meus amigos, temos um trunfo. O Cruzeiro tem um trunfo na Libertadores aí, em mata-matas, porque o Cruzeiro tá com um desempenho muito bom como visitante, né? E olha aí o Cruzeiro como visitante nesses últimos anos, como foi o nosso desempenho nas competições continentais, ó. 2024 aí, foi a última vez que o Cruzeiro perdeu, tá? Um jogo de mata-mata fora de casa, foi aquele jogo pro Boca, nas oitavas da Sula. A gente perde lá por 1-0, gol do Cavani, e aí na volta a gente ganha e passa nos pênaltis. Aí depois contra o Libertad, nas quartas de final, o Cruzeiro ganhou por 2-0 lá no Paraguai. E na semi contra o Lanús, depois de ter empatado aqui, é a mesma coisa que o Cruzeiro precisa fazer, né? Empatou o jogo aqui por 1-1, foi lá na Argentina e ganhou por 1-0 com o gol dele, ó. Faça o K. Aí 2025, a gente teve jogo contra o América, na semifinal do Campeonato Mineiro, a gente empatou, acabou dando ruim nos pênaltis, mas no tempo normal não perdemos. Contra o Vila, lá no Serra Dourada, a gente ganhou na Copa do Brasil, depois de empatar em casa também, 0-0 inclusive no Mineirão. Contra o CRB, lá no Rei Pelé, 2-0 pro Cruzeiro, oitavas da Copa do Brasil. Aqui eu falei besteira sobre o Vila. Eu falei besteira sobre o Vila, gente. A gente ganhou do Vila aqui e ganhou lá. O CRB que a gente empatou em casa e ganhou fora. Foi o CRB que, exatamente, teve a situação do... Pode crer, né? No Fagner? É. Nossa. Ah, é verdade. Enfim, depois... Eu tava nesse jogo. Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Cruzeiro fez 2-0. Aquele gol eterno de Fabrício Bruno. Nossa. Baita gol. E depois o KJ fez o segundo. E na decisão contra o Corinthians, o Cruzeiro foi à Neoquímica Arena e venceu por 2-1. Acabou perdendo nos pênaltis, é verdade. Mas ganhou por 2-1 no tempo normal, depois de perder em casa. Esse ano o Cruzeiro teve apenas 3 mata-matas, ganhou do Pouso Alegre por 2-1 lá no Manduzão, a ida da semi. Aquele pênalti do Mineiro. Do Vidalba, né? Vidalba esquisito. Empurrou o cara ali. O Tique e o Teco não comunicaram e ele fez um pênalti, assim, aleatório. Faltou uma oxigenação no cérebro ali, aquele segundinho. Goiás e Cruzeiro, que a gente tava ganhando, né? E tomou um gol espírita de Esli Garcia. Nunca mais ninguém viu o Esli Garcia, né? Nunca mais fez nada. Foi só que contra o Cruzeiro, assim, que o cara apareceu. E aqui no Mineirão ele quase fez um gol também. No último minuto também, não foi? Chute Ai, na que trave, ódio. Foi loucura. E contra a Chape aí na Copa do Brasil, a gente ficou no 0-0 lá, ganhou em casa, então, classificação. Isso pesa, esse retrospecto bom do Cruzeiro fora de casa em mata-matas aí há mais de 2 anos? Acho que nesses momentos a gente se apega a tudo, mas especificamente vale a pena olhar para o que esse elenco construiu, né? Que é nessa temporada 2026 junto com esse treinador e na temporada passada é uma boa parte dos atletas que estão aí, mas com um treinador diferente, né? Porque vai criando a tal da casca do lastro competitivo e eu acho que isso pesa sim. Inclusive muitas vezes a gente fala que o Cruzeiro ainda não é um time confiável e é só o tempo disputando em alto nível, né? Obviamente ajustes no elenco aqui e ali que vai fazer com que esse time se torne confiável a ponto de fazer o que você brincou aí do Palmeiras, né? Que às vezes tá jogando mal, tá pressionado, vai lá, faz o gol de bola parada e ganha, né? Ser um time confiável passa por estar disputando em alto nível por muito tempo, isso cria uma identidade competitiva para a equipe. Eu acho que pesa sim, e pensando no que tem sido a temporada atual do Cruzeiro fora de casa, né? Já são 11 jogos de invencibilidade em todas as competições. Isso mostra o tanto que esse time compete fora de casa, o tanto que ele é estratégico, a capacidade de se defender bem, mesmo com algumas questões que a gente fala, né? Como bola aérea defensiva. Em alguns momentos a transição defensiva não estava tão legal, mas acho que melhorou. E ainda assim é um time que consegue conquistar bons resultados e pontos fora de casa. Então, óbvio que a gente se apega a isso. Eu não sei se vocês viram, mas no dia da live aqui regenerativo, né, da semana passada, muitos torcedores se apegando a isso e falando assim, o Cruzeiro joga melhor fora de casa do que no Mineirão. Tem melhores resultados, né? Se joga melhor ou não, acho que é uma discussão até que a gente pode aprofundar, mas é fato, né? São 11 jogos de invencibilidade, é um time muito competitivo fora de casa e acho que isso tem colocado também nas nossas mentes, nos nossos corações, essa ideia de que, embora o time adversário seja muito bom, em especial jogando na sua casa, a gente tem mecanismos para competir, para fazer um bom jogo e para vencer. Eu acho que assim, para além da questão do percentual, né,
Porque assim, se acaba que existe esse percentual, tem algum tipo de padrão. A gente pode até não identificar o que faz o clube se sentir mais confortável, né, quando está fora de casa do que a maioria dos outros clubes, né? Não quer dizer que em casa não se sinta confortável, mas talvez comparando com os outros que não consigam ter esse tipo de aproveitamento, o Cruzeiro se sente um pouco mais confortável quando está jogando fora do que o Flamengo, o Corinthians jogando fora de casa. E eu acho que isso pode pesar um pouquinho no sentido de aumentar a confiança dos atletas, né? Porque quando você vem no caminho oposto, né? Você é uma equipe que não consegue ganhar fora de casa e tal, por mais que o atleta faça aquele tipo de exercício de separar, né? Quando os números são negativos, não, vou separar, isso não vai interferir, cada jogo é um jogo, né? Querendo ou não, isso dá uma martelada na cabeça dos caras, eu imagino, sabe? E eu acho que o oposto com certeza joga para cima, né, para fazer com que os caras entrem um pouquinho mais tranquilos, mais confiantes a executar os planos, né, e a gente percebe isso dentro de campo, né, se a gente pega esse jogo, o último, né, contra o Corinthians mesmo, era um jogo que em certo momento a gente via um pouquinho de pressão mudando, né, as coisas saindo um pouquinho de controle, o Corinthians tendo um pouquinho mais de posse, criando algumas situações, e aí, de repente, dá uma parada, o Arthur ajusta uma coisa aqui, outra ali, segundo tempo faz algumas mudanças, a equipe vai e consegue se ajustar e ter um domínio total e controle. E aí na hora que você observa a partida de um pouco mais de distância, você vê que o jogo foi controlado. O Cruzeiro teve um certo controle ali em uma grande parte, né? Teve os momentos ali de susto, o Corinthians poderia ter aproveitado, né, mas não conseguiu, e o Cruzeiro conseguiu retomar e ter essa tranquilidade, né. Eu acho que é tudo que esse jogo pede, né. Eu acho que em algum momento ali, se for no mundo ideal, que a gente consiga já ter esse controle, essa tranquilidade o jogo todo, né, mas caso isso não aconteça, que é algo natural também, né, desse duelo, eu imagino que no final das contas vai acabar sendo isso, um jogo de alternâncias ali, de pressão, igual foi no Mineirão, que a gente consiga alternar para o mais rápido possível e conseguir manter o nosso momento de pressão ali por mais tempo possível. E aí eu acho que esse retrospecto pode contribuir um pouquinho para essa tranquilidade, essa confiança. Seria bom também tentar jogar essa atmosfera do Maracanã contra o próprio Flamengo, né? Porque eu acho que as pessoas falam muito de identidade, mas eu sou experiente o suficiente para ter visto outros Flamengos, né? E essa história de identidade, de forma de jogar, não era assim. Mas eu entendo que de 19 para cá, né, o torcedor do Flamengo tem essa exigência, não basta vencer, tem que dominar a posse de bola, tem que atacar o tempo todo, aquela coisa toda. Num jogo como esse, a gente sabe que não é assim, né? Por mais que o Flamengo seja um time melhor do que o Cruzeiro, e eu acho que é hoje, não vai ser o tempo todo assim como não foi no Mineirão. E talvez tentar usar isso ao nosso favor para que a torcida do Flamengo fique impaciente, né? E essa atmosfera que nos primeiros 10, 15 minutos vai estar muito empurrando a equipe, ela pode muito facilmente se virar contra. E aí os nossos jogadores têm que ter essa maturidade para, sabe, frear o ímpeto, principalmente nesses minutos iniciais, assustar lá na frente, é importante. O Cruzeiro não joga mais em transições somente, né? O Arthur Jorge é um cara que deseja ter posse de bola, deseja controlar o jogo com a posse, é algo que eu inclusive gosto. É uma construção mais elaborada, menos vertical, mas é um time que faz a verticalidade muito bem também, né? Pelas características dos atletas e até por uma memória recente. Eu acho que é uma partida em que a gente pode usufruir disso e torço para que os nossos jogadores não peguem uma pressão que não é deles, sabe? Porque por todo o contexto a pressão é muito maior do lado de lá e a gente tem que usar isso ao nosso favor, porque cara, na maioria dos jogos que a gente joga, a pressão é toda nossa, né? Pelo tamanho do Cruzeiro, pela folha salarial, pelos atletas que nós temos. A gente quase sempre entra com uma responsabilidade muito maior do que o adversário que a gente está enfrentando e a gente tem que lidar com isso. Amanhã não vai ser assim, então usa isso ao seu favor, para deixar o adversário mais nervoso, mais pressionado, para virar essa atmosfera do Maracanã contra a equipe mandante e no final, se Deus quiser, né, poder comemorar lá, como já fizemos outras vezes, inclusive, né? Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar, compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!